E bem-vinda a mais um Desafios de Ser Mulher. Hoje trago-te um tema que é muito especial para mim. Vamos falar de bruxas. Quando comecei a falar do ciclo lunar de Virgem e da importância de resgatares a soberana, a sábia, a sacerdotisa, a maga, a bruxa em ti, comecei a compreender que havia muitas pessoas que ainda tinham conceitos muito negativos ou pejorativos em relação a todas estas palavras. Olhos de lagarto, coração de boi, pernas de rã, e isto se foi. E vai um feitiço para enfeitiçar todas as pessoas que no meu caminho cruzar. Então decidi fazer este vídeo de uma forma a trazer uma outra realidade, uma outra perspectiva de realidade. Espero que ao chegares ao final deste vídeo tenhas mais informação e que te sintas livre, que te sintas soberana para escolher qual a informação que faz mais sentido para ti. Então, todos estes conceitos assim, mais pejorativos em relação à bruxa maléfica, de onde é que vêm estes conceitos? Então, estes conceitos existem aqui na nossa psique e foram introduzidos de várias formas. Foram introduzidos através de filmes, da bruxa malvada, dos contos, do Hansel e Gretel, temos inúmeros contos das bruxas, temos também toda a perspectiva religiosa de que estas bruxas eram mulheres que adoravam o diabo. Ou seja, temos estas duas grandes influências que chegam até nós e nos trazem esta perspectiva pejorativa ou negativa sobre as bruxas. Mas será que as bruxas eram mesmo más? Então o primeiro conceito aqui que te quero trazer que as bruxas não usam chapéus bicudos. E existem várias possibilidades de como é que o chapéu bicudo foi parar à bruxa. Um deles que eu quero partilhar contigo tem a ver com os judeus. Antigamente, os judeus utilizavam o chapéu bicudo como um símbolo de conexão espiritual, um símbolo de conhecimento, de sabedoria. Mais tarde, eles eram obrigados a utilizar esse mesmo chapéu como uma forma de identificação e de julgamento. Mais tarde ainda, esse chapéu deixou de ser só exclusivo dos judeus, mas de todas as pessoas que eram marginalizadas, pagãos, não cristãos, bruxas, criminosos. Então, isto aconteceu, é uma transferência cultural, é algo que é utilizado por um determinado tipo de pessoas e que, por associação de ideias, passa para outro grupo. Então, o chapéu bicudo não é algo que as bruxas usem ou que fosse até parte da sua indumentária. Também o chapéu bicudo entra na nossa cultura através de 1900, o livro O Feiticeiro de Oz, que descreve a velha feiticeira do Oeste como uma bruxa que usa um chapéu grande, cônico, e então entra aqui no nosso inconsciente coletivo esta associação entre bruxa e o chapéu bicudo. Mas vamos então aqui ao nosso segundo conceito, de que as bruxas não têm o nariz adunco, ou pontiagudo, ou com verruga. Então isto é um conceito que antigamente os povos do Mediterrâneo geneticamente tinham mais esta propensão, esta característica deste nariz mais longo. No entanto, esta característica genética, por algum motivo, foi associada aos judeus. E atenção, que os judeus, naquela altura, tinham ser bruxa ou ser judia, era algo que era tipo quase a mesma coisa. Inclusive, o livro Martelo das Bruxas, o Maleus Maleficarum, que toda a gente conhece, que sendo o livro que foi mais utilizado no julgamento das bruxas, este livro foi totalmente baseado num antigo livro que já existia, que é o Maleus Judaeorum. E este livro era um livro fortíssimo de campanha antissemítica, ou seja, contra os judeus. E então, como os judeus na altura eram considerados devoradores de criancinhas, de rituais satânicos, de adoradores do diabo, todas estas características que antigamente eram associadas aos judeus passaram por transferência cultural para as mulheres e para as bruxas. Então, não
as mulheres bruxas não têm este nariz adunco. E, inclusive, gostava só de chamar aqui a atenção de que isto foi muito utilizado, este nariz e a tonalidade verde foi muito utilizada na campanha nazi. Inclusive, podes procurar no Google campanha nazi antissemítica e tu vais ver as características que eu estou a falar. Por isso, da próxima vez que quiseres usar costumes no Halloween, tenha isto em consideração de que estes ícones também foram usados para fazer muito mal. Então vamos avançar aqui ao nosso terceiro conceito. E o terceiro conceito que eu te trago, que é: as bruxas não voam em vassouras. Este conceito de voar em vassouras, de onde é que vem? Desde sempre que as mulheres foram associadas ao trabalho doméstico e a vassoura é um símbolo do trabalho doméstico. Mas há aqui duas grandes possibilidades de associação entre as bruxas e as vassouras. Então, uma delas é que no ritual pagão de fertilidade, o saltar a vassoura era um sinónimo de fertilidade da terra e algo que se fazia, dançava-se nos campos, passando por cima das vassouras ou por cima de foices, como uma forma de invocar a fertilidade da terra a fertilidade para os cereais. Isto é uma das hipóteses que vem daí, essa associação da bruxa com a vassoura. Há uma teoria em que as bruxas utilizariam ervas tóxicas, como por exemplo a tropa belladonna, como o henbane, como a mandrágora, que eram ervas que têm propriedades tóxicas, no entanto que também são alucinogénicas, ou são as alteradoras de consciência. Então, que as bruxas fariam cremes baseados nestas plantas e que depois os aplicariam. No entanto, como estas plantas têm propriedades tóxicas, ou seja, elas causariam vômitos, diarreias, então as bruxas colocariam no cabo da vassoura e utilizariam o cabo da vassoura para introduzir na vagina, de forma a absorverem o creme e as propriedades sem terem tantos efeitos gastrointestinais. Isto é uma teoria que nunca foi comprovada. Vamos avançar então para o quarto ponto. E aqui o quarto ponto não é as bruxas, não. É nem sempre. Então, as bruxas nem sempre usam tarô. Quando eu procuro no Google, quando eu procuro no YouTube, qualquer coisa sobre bruxas, as coisas que me aparecem é leituras de tarô. Montes de leituras de tarô. E parece que as bruxas, a única coisa que sabem fazer é ler tarô. Então, o tarô é uma arte divinatória. É uma ferramenta que é utilizada para sentir ou compreender ou conseguir ler a energia do ambiente, a energia subtil. Que podes fazê-lo de 500 mil formas. Tinha o ler as folhas, a borra de café, ler as runas, o pêndulo. Há muitas formas de artes divinatórias. E as bruxas podem utilizar estas ferramentas, como podem não utilizar estas ferramentas. Assim como há várias pessoas que utilizam estas ferramentas, mas não se consideram bruxas. Então, o tarô é uma ferramenta. Não é necessariamente ser bruxa é ler tarô, ou ler tarô é ser bruxa. São coisas diferentes. Ser bruxa é um conceito, é uma filosofia, é uma forma de estar na vida, de conexão profunda com o mundo natural, e ler tarô é uma ferramenta. Então, este é o conceito de tudo aquilo que não é. Mas, afinal, o que é ser bruxa? É muito difícil de definir o que é ser bruxa, porque se nós formos a ver quem foram as mulheres que foram acusadas nos julgamentos, há muito pouca informação e parece que as mulheres eram tão heterogéneas que é difícil colocar uma definição em que encaixe todas. Mas aquilo que eu te posso dizer é que, especialmente nos julgamentos na Escócia, há uma informação mais detalhada que nós conseguimos identificar algumas coisas, nomeadamente a idade. Vê-se que apenas 15% das mulheres tinham menos de 30 anos. Vemos também que 64% das mulheres acusadas têm entre 40 a 60 anos. Ou seja, aqui já nos indica que há aqui uma questão social, uma questão de uma mulher que está a começar a entrar na fase não reprodutiva, começa a ser vista como já não é útil, e mais facilmente era condenada. Também vemos que mais rapidamente era condenada uma mulher que não tivesse filhos, uma mulher que não tivesse marido ou que fosse viúva. Mas por algum motivo é mais livre, tem mais tempo para mais pensar ou mais capacidade, é considerada como perigoso.
Há aqui um pouco o romanticizar neste novo movimento das bruxas, que as bruxas eram todas ou enfermeiras, ou parteiras, ou curandeiras. No entanto, aqui nos julgamentos da Escócia, conseguiu-se ver que apenas 4% das mulheres julgadas teriam alguma coisa a ver, que teriam de alguma forma relacionadas com essas profissões, sendo que muitas vezes o fator da acusação podia não estar relacionado com a profissão, ou seja, tem a limitação que tem, mas 4% vê-se que não é assim tão representante. Então, quem são estas mulheres? Daquilo que eu começo a ver, quando eu começo a investigar tudo isto, é que aquelas mulheres provavelmente são mulheres como eu, são mulheres como tu, são mulheres que se nós víssemos aos dias de hoje, eram mulheres perfeitamente comuns, sem nada de extraordinário. Exceto o facto de ameaçarem alguém que até poderia ficar com 1/3 dos seus bens na acusação, se a acusação fosse provada. Então vamos aqui a ver quais são as definições que encontramos nos dicionários sobre bruxa. Bruxa é alguém que faz ou acredita em magia. Então fui ver o que é a magia. E encontrei aqui um psicólogo experimental que há mais de 30 anos investiga sobre o pensamento mágico, tanto em crianças como em adultos, e aquilo que identificou é que magia tem todo o lado e todas as pessoas fazem magia, ainda que de forma consciente ou inconsciente. De certeza que já apagaste as velas do teu bolo de anos e pediste um desejo, já bateste na madeira para evitar alguma coisa de mal acontecesse, pediste desejos ou ver uma estrela cadente, tudo isso são formas de magia. Então aquilo que ele identificou é que a magia é a nossa consciência. Então, todas as pessoas que desenvolvem a sua consciência estão a aceder a um processo mágico. O autoconhecimento e o autodesenvolvimento é um processo mágico, de alquimia, de transformação. Então, aqui, mais uma vez, para te mostrar que bruxa pode ser uma mulher como eu, uma mulher como tu. Qualquer mulher comum pode ser uma bruxa. No entanto, infelizmente, apesar da caça às bruxas ter acontecido há cerca de 300 anos atrás, a verdade é que isto chega até nós. E como é que isto chega até nós, impactando-nos nos nossos dia a dia? E chega através do inconsciente coletivo, portanto, esta ideia de bruxa, quando eu digo bruxa, toda a gente pensa no chapéu, no nariz, no voar, no ser maléfica. Neste consciente coletivo que carrega esta palavra com tanto peso e com tanta negatividade. E chega também até nós através da epigenética. Portanto, a genética é a parte que passa nos códigos dos genes, a cor do cabelo, os olhos, o formato da boca, o quão alta ou quão baixa tu és. Mas a epigenética é aquilo que é passado, é a parte experiencial. Ou seja, tu podes não ter vivido na altura da Inquisição. No entanto, se calhar a tua tetravó viveu na altura da Inquisição. Se calhar a tua avó teve receio de ser diferente, de pensar diferente, de se expor, de ouvir a sua intuição, de sentir merecedora, sentir valorizada. E esses medos que aconteceram lá no passado, eles chegam passando de geração em geração e chegam até nós, impactando-nos no nosso dia-a-dia. E eles impactam no nosso dia-a-dia, fazendo com que as mulheres modernas, apesar de terem acesso a toda a informação, apesar de terem todas as possibilidades, no entanto, sentem-se inseguras e sentem falta de confiança. E isto vem desde este inconsciente coletivo, desta ideia de bruxa e da epigenética. Então, aquilo que eu te quero trazer é esta informação, desta falta de insegurança, advém de 4 pilares que eu identifiquei. São 4 principais bloqueios que eu identifiquei como sendo a ferida da bruxa. Então, esses pilares são o medo e a insegurança, o sentir medo de se expor, medo de crítica, medo do julgamento. Identifiquei também um outro grande bloqueio, é a culpa e a vergonha. O sentir uma voz super crítica, uma mente que massacra com pensamentos como faz mais, és egoísta, tens que fazer mais, esforça-te mais, não és boa mãe, não és boa esposa, não és boa profissional. Sempre esta mente hipercrítica que nos faz sentir culpadas e nos exige cada vez mais, que leva a um grande cansaço. O terceiro grande bloqueio, que é a desconexão com a intuição, é o não saber ou discernir a voz da mente da voz da intuição. E o quarto grande bloqueio, que é a não valorização, o não se sentir merecedora, a não ser merecedora, que leva a autossabotagens, a não aceitar promoções ou colocar-se, não aceitar os créditos do seu trabalho, ou muitas vezes, se há um elogio, não sou merecedora, ou mesmo às vezes de forma inconsciente, eu sinto-me não merecedora de dinheiro, então quando o dinheiro vem até mim, vai em forma de multas, é o carro que vem para arranjar, ou seja,
entra e vai porque eu não me sinto merecedora. Então, estes são os 4 grandes bloqueios que eu identifiquei e chamei-lhes da ferida da bruxa. E isto é como esta ferida da bruxa nos impacta nos nossos dias de hoje, fazendo com que as mulheres não sejam quem vieram cá para ser. E como é que isto então se cura? E criei um programa exatamente com esse objetivo, de ajudar as mulheres a curarem, a superarem a sua ferida da bruxa, a superarem os seus medos e inseguranças, limparem as suas culpas e as suas vergonhas, aprenderem a ouvir a voz da sua intuição e sentirem-se merecedoras, sentirem-se prósperas, sentirem-se abundantes. Isto é um processo que é feito ao longo de 4 ciclos lunares, e tem tido resultados fantásticos. As mulheres que têm passado por este programa, e às vezes até vêm com objetivos diferentes, por exemplo, teve mulheres que chegaram até este programa porque tinham saído de relacionamentos tóxicos e sentiam-se perdidas, sentiam-se que não sabiam quem eram, então vieram até este programa e acabaram por resgatar a sua autoestima, o seu autoconceito, compreenderem quem eram e aquilo que precisavam de se dar e aquilo que precisavam de manifestar e de que forma dizer sim, de que forma dizer não, colocar limites. Este programa já deu inúmeros resultados e se tu sentes que queres resgatar a tua confiança e segurança em ti, aprenderes a ouvir a voz da tua intuição, limpares aqui medos, e culpas e vergonhas, convido-te a inscreveres no programa. Basta ires a bit.ly/curabruxa. Convido-te a ires ver toda a página, o que é que tem, como é que isto pode te ajudar a resgatares a tua confiança em ti. Mas atenção, as vagas terminam no sábado, dia 7 de outubro, às 23h59, por isso, se é para ti, se sentes que queres curar a tua ferida da bruxa, convido-te então a acederes ao link e a agarrares a tua vaga. Espero que te tenha trazido uma nova perspectiva sobre o que é ser bruxa, quem é que são as bruxas, e que a partir de agora tenhas a liberdade para escolher o que é que faz sentido para ti. E assim terminamos este desafio de ser mulher. Um grande beijinho e até para a semana.